Boa noite a todos bem, espero. Vamos dar continuidade no nosso estudo do Evangelho, no capítulo 4, parágrafo 12 em diante. O parágrafo 12, 13, 14 parece que é um pouco complicado, parece que foge um pouco daquilo que a gente entende como espiritualista. Mas a partir do parágrafo 15, eles começam a explicar o que acontece. São várias traduções de vários povos diferentes, querendo dizer alguma coisa que entre a encarnação e a ressurreição, né? E aí a gente tem a explicação dos espíritos. Tá legal? Então, vamos fazer a abertura, a Carolzinha vai ler e a gente vai depois debater sobre o que a gente entendeu. Irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na caminhada da evolução. Agradecemos a todos os irmãos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras para os nossos estudos, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para começar o nosso trabalho, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carol. Então, vamos para a leitura de hoje. Capítulo 4, parágrafo 12. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando o homem morre, perde a toda sua força e expira. Depois, onde está ele? E se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei.
Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, ressigna-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar os efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados, de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir o seu verdadeiro sentido. Fê, continua ou você quer fazer algum comentário? Não, só que quem quiser estudar mais sobre a pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, Livro dos Espíritos. Ali está a pluralidade das existências um pouco mais explicado que aí, porque aqui está a Bíblia, com a Bíblia grega, com, enfim, lá fica mais explicadinho. Agora nós vamos entrar num tema que interessa muita gente aí, que vive perguntando. Então vamos prestar atençãozinha no que diz o Evangelho sobre isso. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separam, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação. Todos se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que ainda estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição.
Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo serão pelos sentidos. Não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as faz nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter, costume se depura, simpatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado dentro de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontraram-se sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados,
encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram e está aí o que constitui a verdadeira família. Vamos ler as instruções dos espíritos ou você quer fazer algum comentário, Fê? Não, acho que as instruções dos espíritos podem ficar para o próximo encontro, que a gente emenda com a necessidade de encarnação. Vamos falar sobre esses dois aqui, sobre esse finzinho do primeiro tópico e o segundo tópico inteiro. Bom, alguém quer comentar antes que eu comece? Ô, Fernando, Sim. quando, antes de encarnarmos ou de reencarnarmos, né? Os espíritos, ao encarnar, ele escolhe a família por afinidade, a família que ele vai encarnar aqui no planeta. A escolha dos pais, a escolha dos irmãos, é por afinidade? Pode ser por afinidade, pode ser por resgate, Ou por resgate? Ou por por resgate? reajuste, pode ser por afinidade, pode ser por reajuste. Mas veja, toda vez que ele escolhe uma família por afinidade, é porque já é da família espiritual dele. Então, quando a pessoa fala assim, o inimigo dessa pessoa diz, eu vou encarnar naquela família. Ele diz, eu quero encarnar naquela família para me reajustar com ele, porque são espíritos simpáticos a mim. Entendeu? Entendi. E às vezes tem famílias que a gente encontra aqui, amigos, né? Amigos que a gente tem certeza que já convivemos em outra vida, né? Porque a afinidade é tão grande que você tem uma simpatia, uma coisa assim que é muito forte, que tem certeza, ou foi seu irmão, ou foi seu pai, ou sua mãe, né? Aquela coisa que a gente sente, né? Eu tenho amigos assim que eu tenho certeza que eu já convivi com eles e já fomos até irmão ou sobrinho, ou seja lá o que for. Então, Porque a relação é muito forte. não existe acaso. Não existe coincidência. Todas as pessoas que passam pela sua vida, independente de ter uma passagem duradoura ou não, são pessoas que estão se reajustando com você ou contribuindo com sua evolução. Não existe encontro aleatório. Nós aqui não estamos aleatoriamente juntos. Havia uma programação de nos encontrarmos em determinada data para estudarmos juntos o Evangelho e seguirmos um caminho. Mas o primordial é aqui que a gente tem que entender assim: essa família que ele está falando para a gente é a família terrena? Eu acho que é espiritual. É a família espiritual. Quantos Esse livro seres? aqui,
Desculpa interromper. Esse livro aqui, Nossos Filhos São Espíritos, explica direitinho sobre o que ela falou e sobre o que você vai falar. Essa questão de afinidade, de encontros. Mostra o livro aí de novo, para o pessoal anotar. Nossos filhos são espíritos. Aí vem falando, ele explica direitinho. Não sei se vocês já leram, ele é muito bom. Sobre essa questão desse vínculo, seja para reajustar algo, ou seja, para. Ele fala karma, né? Ou dharma, sei lá. Karma. Ele é muito bom, se vocês puderem ler ele, vai explicar direitinho a respeito disso. Boa, Edneia, boa dica. Mas é assim, a nossa família espiritual é um grande grupo de espíritos simpáticos, que tem o mesmo objetivo, o mesmo caminho e a mesma verdade. Então, quando eu estou nesse plano espiritual e a Alice ou a Rosa vão encarnar como homem, e eles têm um reajuste muito pesado para fazer com um desafeto do passado. E a Rosa fala, puxa, eu vou ter que reencarnar como homem para me reajustar com esse desafeto. Como eu sou da família espiritual dela e gosto da Rosa, porque nós somos espíritos de frequência igual e espíritos simpáticos que se amam, eu digo, eu vou com você como sua esposa, Rosa, para te ajudar a segurar o rojão. Então, não é que quando a gente desencarna, a gente vai encontrar dezenas, centenas de pais, de mães, de irmãos. Não. São todos espíritos. É difícil para a gente entender isso na questão de um filho, por exemplo. Quando a gente tem um filho, o bicho quer o filho para ele. Mas o filho é um espírito que tem uma vida, uma jornada, uma evolução e um reajuste completamente diferente do pai e da mãe. Nós não vamos conseguir interpretar e absorver essa ideia nessa encarnação. Porque o bicho ainda fala muito alto. O bicho ainda fala muito forte. Mas a realidade é que a mulher serve para dar vida a um ser independente, que é o espírito. São simpáticos no plano espiritual? Sim, mas são só simpáticos. Não há esse amor entre pai e filho, mãe e filho. Isso perdura por algum tempo. Depois a coisa se desfaz. Esse sentimento de maternidade e de filiação se desfaz. E eles voltam a ser espíritos simpáticos. E aí, quando eu falo para vocês, qual é a verdade de vocês? Porque, na minha verdade, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, não é minha verdade. Veja só. Eu estou encarnado. Quando eu desencarnar, eu passo por um julgamento para decidir se eu vou para o céu ou para o inferno. Se eu for para o inferno, eu nunca mais vejo quem vai para o céu. Se eu for para o céu, eu nunca mais vejo quem vai para o inferno. A igreja não me diz nem o que eu devo ou não devo fazer com clareza. Como eu sei que se amanhã, depois eu erro de alguma forma, eu vou para o inferno? E aí eu vou viver o resto da minha existência no inferno? Isso para mim não é justiça. Essa é a minha verdade. Isso para mim não é justiça. A conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Para mim isso é óbvio. Porque se eu for para a doutrina materialista, ela diz que a gente vive, curte o que tem que curtir e acaba. Acabou. A panteísta diz que eu vivo, quando eu morro, a minha alma é absorvida pelo universo, eu viro
parte de um todo universal. A católica diz que se eu morro, eu vou para o inferno, eu vou para o céu e tenho vida eterna. Para que eu estou encarnado, então? Para que eu estou passando? Por que eu estou passando por essa experiência? Se uma diz que a hora que acabar, acabou. Se a outra diz que a hora que acabar eu vou fazer parte de um todo universal. E a terceira diz que eu vou ser julgado e vou para o céu e para o inferno. Ainda estou aqui. Então, na minha verdade, cabe a versão de que eu estou aqui para uma evolução contínua. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Por quê? Porque eu sou um fruto de uma energia estática que se deslocou para uma evolução e está em evolução. E eu vou chegar a fazer parte de um todo, sim, mas de um todo divino. Daqui a muito tempo, mas vou. Então, é para mim, o que faz sentido para mim é isso. Quando eu falo para vocês, formulem a verdade de vocês, é nesse aspecto que vocês devem pensar. O que faz sentido para mim? Se acabar e acabou, que Deus justo e equinânime que é esse? Que faz uns viver na miséria, outros viver na mais alta opulência e acabar, acabou. Então ele é sádico, ele está brincando com o ser humano. Ou eu vou ser julgado por um comitê sem sequer saber os pecados que eu cometi, porque não são claros para mim o que eu posso ou não fazer, e posso parar no inferno? Ou eu vivo porque eu sou daqui depois eu vou virar parte do universo como poeira cósmica flutuando? Para que eu estou vivendo, então? E essa decisão, esse raciocínio é para ser feito com a consciência espiritual mediana. Porque eu não preciso mais desse raciocínio, porque eu sou médium, eu vejo o lado de lá. Então, para mim, está mais do que provado. Mas para quem não tem esse contato ainda, é o exercício do raciocínio que vai definir qual é o caminho, qual é a nossa verdade. Porque tem também o fato de que nós nascemos perfeitos e nós estamos cumprindo uma pena na encarnação porque erramos. Ora, bola, se nós nascemos perfeitos, como é que nós erramos? Até onde eu sei, perfeito não erra. Então, não faz sentido para mim. Então, o que faz sentido para mim é que nós somos parte de uma continuidade em uma evolução eterna. Isso eu adoto para minha verdade. Vocês adotam isso para a verdade de vocês? Com cada um de vocês. E eu sei que a minha família espiritual é muito maior que a minha família terrena. E que aquela está 100% do meu lado, me apoiando, me incentivando, me orientando, enquanto essa nem sempre é assim na Terra. Às vezes a família terrena dá mais problema do que solução, dá mais dúvida do que certeza. E isso faz parte da nossa evolução. Então, quando eu digo para vocês, vocês não têm um mentor, vocês têm vários mentores. Vários desses mentores são da família espiritual de vocês. É um clã, é um grupo. É como nós aqui. Nos reunimos, discutimos e vemos qual é o melhor caminho a ser seguido. E assim como tem a família espiritual boa, tem a ruim. Tem aqueles caras que se reúnem e se dedicam única e exclusivamente a fazer o mal para os outros. Então, é isso que é necessário entender. A vida é espiritual. Quem assistiu o videozinho que eu postei hoje no grupo, vai ver que os cientistas estão descobrindo, já não sabiam como o cérebro funcionava 100%, e nem como se dava essa relação do ser humano com o meio ambiente. E eles estão começando a descobrir que eles têm que estudar espiritualidade. Porque
até falaram em criar uma matéria que é a neurociência espiritual. Porque lembra que eu falei, o cérebro starta, o Fernando fala. Quem que starta o cérebro? Algum reflexo neuronal, algum estalo energético, algum pulso energético no meu cérebro. Quem que dá esse pulso energético? Quem que liga o meu cérebro para falar? É esse princípio inteligente aqui atrás de mim, que fala, fala burro. E aí eu falo. O cérebro processa a informação e eu falo. Se não tiver esse princípio inteligente aqui atrás de mim, eu não sou nada. Eu sou mudo, burro, eu sou um bicho. Porque o princípio inteligente, ou a inteligência é atributo do princípio inteligente, espírito, não do ser humano. O ser humano não tem inteligência. Quem tem é o espírito. Podem ler o que vocês quiserem. A inteligência é atributo adquirido pelo espírito em evolução. Se eu sou um bicho, por que eu sou um bicho diferente do cachorro? Porque eu preciso ter o sistema fonador ideal para que o meu espírito se manifeste. Eu preciso ter o corpo ideal para que o meu espírito se manifeste. Não adianta eu querer pôr uma roupa mais justa para fingir que eu estou magro. Não. Tenho que pôr a roupa mais larga que cabe em mim. Esse é o corpo humano, que cabe nessa fase evolutiva do espírito hoje. Tem sistema fonador, consegue decifrar as mensagens, consegue interpretar, mas não raciocina, não cria, não pensa. Isso é atributo do espírito. Vamos lá, gente. Dúvidas? Deixa Espera eu. aí que o meu evangelho caiu aqui, eu vou pegar. Muitas. Eu vou aproveitar a fala do Fernando. Enquanto ele estava falando, eu me conectei aqui com o oráculo e tirei uma carta. E, como sempre, batata. A carta sempre fala sobre o assunto, né, gente? Hoje foi a carta da harmonia. E a primeira coisa que me veio foi como a reencarnação é uma roda harmônica, né? A gente sai lá do reino mineral, vegetal, animal, hominídeo, até chegar no angelical. E para isso, a gente precisa de várias vidas, né? De vários inícios e fins. Então, a gente entra nessa roda harmônica. Então, eu vou ler aqui para vocês o que essa carta fala. Há harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e o seu próprio fluxo. Existe harmonia em toda a natureza. Você é parte disso e a harmonia está em você nesse exato momento. Reconhecer essa força é compreender o fluxo natural da vida e receber as respostas que você procura. Cada ser é único em sua existência e vibração e está conectado a tudo que existe. A harmonia está em você e é o fluxo que impulsiona a cada dia, que se manifesta em pequenas coisas, que pulsa o seu coração, que se manifesta a cada respiração e mantém o seu corpo saudável. Uma boa dica é estar em contato com a natureza, observar o fluxo natural e assim perceber como a sua energia flui em contato com o todo. Então agora, coloca a mão no coração e mentaliza a frase comigo. Tudo flui em mim em perfeita harmonia. Tudo flui em mim em perfeita harmonia. Tudo flui em mim em perfeita harmonia. Essa é a minha verdade. E como eu sempre contacto meu oráculo, né?
para ter as minhas respostas de acordo com a minha verdade, essa foi a prova mais viva de hoje. Quem quiser fazer comentários, só levantar a mãozinha aí que a gente vai seguindo a ordem, tá bom? Carol, esse povo acha que a gente combina as coisas antes, hein? É impressionante, não é? Até hoje, gente. Eu trabalho com as cartas e até hoje eu fico impressionada. Essa que conspira a favor, aí vem, cola tudo, dá tudo certo. Quem é a primeira? Ninguém? Todo mundo entendeu tudo perfeitamente? Família lá, família cá? Ou Eu ninguém acho que é entendeu tudo nada? pelo contrário. Acho que é o contrário. Então vamos lá, gente. Perguntar. Começa desde o boa noite para cá, não entendi nada. Podemos reler esse capítulo, ir anotando, jogando no grupo. Fernando, não entendi isso, não entendi isso. Carol, me ajuda aqui, me ajuda ali. E a gente vai esclarecendo. Mas vamos lá, Rosinha. O que você nos traz? Olha, eu trago muitas dúvidas porque realmente não consigo perceber então em que família é que eu fui calhar E que aqui família o na quê? Terra. Em que família é que eu fui calhar aqui na Terra? É Por uma quê? família totalmente diferente de mim. Eu nunca consegui encaixar bem a católica, porque havia coisas que eu questionava e nunca ninguém me soube responder. Houve situações que eu adorava muito rezar e as orações que eu rezava eram orações que eu queria entender e não conseguia. Cheguei muitas vezes a falar com o padre sobre certas coisas e o padre também não me sabia responder. Depois, entretanto, casei, desliguei um bocado da igreja porque acabei por perceber que realmente não me trazia grande coisa, ainda fui para outras regiões, porque não há espírita em Portugal, pelo menos que eu conheça. E depois havia muitos comandos, muitas, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Eu acabei por desistir. E agora pergunto assim, porquê é que eu calhei nesta família, uma vez que penso diferente deles? Que ensinamento é este? Não tenho Vamos ninguém que me lá. acompanhe. Vamos lá. Você teve muitas brigas com seus pais? Ai, com a minha mãe andávamos sempre a zaragata, uma com a outra. O meu pai, coitadinho, faleceu, eu ainda era nova, mas eu com a minha mãe andávamos sempre a zaragata, com os meus irmãos então nem se fala. A gente quer ser. Eu gosto tanto deles que eu acabo por me esquecer o mal que me fazem. E depois, ainda por cima, dizem assim: tu é que és burra, a gente não te pede, tu é que dás. E isso enerva-me. E às vezes ponho-me a pensar: o que é que eu estou a fazer nesta família se eles não me entendem? Qual é a principal função da família? É a união, não é? O reajuste. Ah. O reajuste. Deixa Oh, só eu oh. recapitular uma coisinha aqui, Rosita. Olha o que a carta falou para a gente. Vou ler só um pedacinho aqui de novo. Há harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional. O problema é que o bicho se apega a situações que causaram frustração nele. E quando a gente está focado apenas nisso, que é material, a gente esquece que a gente veio para reajustar alguma coisa. E se aquela pessoa está ali, é porque isso faz parte da harmonia, para que a coisa aconteça, para que a evolução aconteça. Quanto mais a gente abre as portas do emocional e se desapega disso, mais aberto para a gente se reajustar com essas pessoas que vieram na nossa família agora, isso facilita. Então diz-me uma coisa, Carol. Não estou a falar em coisas materiais porque nem vale a pena.
mas já tivemos tantas desavenças, eu e os meus irmãos, e eu acabo por esquecer. Ainda hoje eu disse assim, mas para que é que eu esqueço o mal que me fazem? Porque afinal de contas eu não estou à espera que eles me deem nada, um mínimo respeito, e nem isso tenho. Então vamos lá, eu respondo para você. Então respondo. Quando a gente tem um desafeto de muito tempo atrás, que não se coaduna, não se acerta, não dá certo, nós temos duas alternativas. Ou a gente se compromete a se reajustar e se acertar, ou a gente vai continuar com essa briga eterna para o resto da existência. O que isso gera? Quando um está Briga com desencarnado e outro encarnado? A obsessão. Então, meu desafeto vai me obsediar quando eu estiver encarnado, ou quando eu estiver desencarnado, ou eu vou obsediar meu desafeto, e assim vai para o resto da existência. Quando a gente percebe que não tem jeito, que a gente tem que se render à reencarnação e o reajuste, a gente tenta se reajustar. A primeira é uma tragédia. A segunda é uma tragédia. A terceira, um drama. A quarta, um horror. A quinta, falha. A sexta, a sétima, deu uma melhorada. Oitava, beleza. Então, o reajuste não se dá em passe de mágica. São espíritos que têm um rancor de muito tempo e que estão se propondo a se reajustar. E qual é o melhor lugar para se reajustar? Teoricamente, no lugar onde mais tem amor, que é para se facilitar esse entendimento. Qual é o lugar que teoricamente mais tem amor na Terra? A família. Então vamos fazer todos pertencerem da mesma família, para que eles vão devagarinho, tentando se reajustar. Então essa coisa, meu irmão briga comigo, eu não me dou com meu pai, é absolutamente normal. Porque é um ódio de muito tempo, que não vai ser disseminado, esvaído em uma encarnação. Mas pelo menos vocês estão se propondo a fazer. Já é um grande passo. Quando a gente desperta para toda essa ideia que a gente está discutindo aqui, isso significa que a gente já está dando um passo a mais na resolução dos conflitos. Mas a gente não pode se esquecer que a primeira coisa é que ninguém faz mal para a gente, porque senão a gente se coloca num lugar de vítima. Então, a primeira coisa também é sempre lembrar disso. E a segunda coisa é a gente lembrar que nem todo mundo despertou ainda, gente. Então, nós temos que ter a autocompaixão para conseguir ter a compaixão com o outro também. Mas duas respostas você já teve da sua reencarnação, Rosinha. Que a religião católica não é a sua, Não, né? não. E que você está aprendendo a perdoar, meu amor. Porque, Ainda hoje, por que eu não ainda dou hoje, conta, por que eu não dou conta do mal que eles me fazem? Porque não. você está aprendendo a perdoar, entendendo que nem todo mundo está no mesmo grau evolutivo. Uns ainda estão mais primitivos, outros mais avançados. Pode falar. A única coisa que eu ia dizer é que ainda hoje o meu filho me disse: tu esqueces facilmente todo o mal que te fazem, não adianta. Graças a Deus que eu esqueço, porque essa dor não é minha, é dele. Olha, boa, não tinha pensado nisso. A dor da maldade não é minha, é dele. Quem planta o mal, colhe o mal. Eu não estou plantando o mal. Eu vou colher aquilo que eu vou plantar, que é perdão, amor e acolhimento. Gostei mais assim. Ótimo. Lembre-se que a gente não deve carregar os pesos que não são nossos. Lembra da constelação. Não carregamos o que é nosso. Diga, Su.
Não, tem a ver com isso que a Rosinha estava colocando, né? Porque eu sou a mais nova e eu fui muito maltratada pelos meus irmãos, que eram dois homens e uma distância de idade muito grande. E eu tinha um amor profundo por esses irmãos, eram assim, né, adorados e tal. Mas foi assim, eu fui maltratada, incompreendida até o fim. Esses dois irmãos, o mais velho, quem socorreu ele da morte fui eu. Ele morreu muito cedo, com 44 anos, e quem ficou do lado dele e socorreu fui eu. E o outro irmão também fui eu. E assim, eu sinto muita falta deles, quer dizer, mesmo isso, eles me maltratando, ninguém nunca teve uma palavra de carinho, era só paulada. Mas eu sentia, né? E essa coisa de ser médica e tal, acho que já vinha, né? Mais direcionada para o cuidado, né? Então eu percebia logo que não estava bem e começava a ficar perto. Então, por exemplo, eu largava tudo, eu podia estar onde fosse, eu largava tudo para vir ficar perto dos meus irmãos, assim, até o fim. Tipo aquela que fica até o fim, que entra na UTI, que tira uma máscara. Meu irmão, esse meu irmão do meio, ele chegou a morrer na minha frente. Eu vi ele ficar azul na minha frente, porque a enfermagem cismou que ele estava viciado na máscara de oxigênio, então ele não podia ficar com a máscara de oxigênio porque ele estava dependente do oxigênio, e não era. Ele estava com uma obstrução de brônquio de todo o tamanho, né? E eu arranquei a máscara que estava com ele e coloquei a de oxigênio. E eu salvei ele na hora. Eu falei: olha, vocês vão ver ele morrer aqui, é isso que vocês estão querendo? Então, assim, de eu estar presente nesses momentos, eu sinto que. E depois ele me falou que ele teve uma experiência de quase morte, nessa situação mesmo, que eu é que coloquei o oxigênio. E ele falou: olha, se você não tivesse aqui, eu já tinha ido, né? Então, lembrando isso, assim, que são, a vida coloca para a gente em situações, às vezes, extremas, e é onde a gente precisa mostrar a diferença e essa coisa do afeto. Quem sabe da próxima vez que vier, vem de um outro jeito, né? Então, eu quero te convidar para olhar isso de outro ângulo. Ah, Primeiro que eu acho que dependente de oxigênio, todos nós somos. que eles têm aquela coisa. Não, mas vamos olhar isso por outro ângulo. Você veio com uma predeterminação que você veio determinada a cumprir até o fim, que era amar os seus afetos, seus irmãos. É, Eles, por uma influência da atmosfera da Terra, falaram que essa aqui é aquela lá, vamos zoar ela, tarará. Você atendeu, assistiu eles até o momento da morte. Como você imagina que está a consciência deles nesse momento com relação a isso? Entendeu o resgate? entendi. Quem cobra o resgate é a consciência espiritual. Diz: olha, você zoou, 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 e ela te atendeu até o teu último minuto. Ele incorpora isso, e na próxima vivência ele não repete o erro, porque ele Ah, sente a dor consciencial do erro. E o olha, principal, como está a sua consciência, Su? tá tranquila, Perfeito. tá É sobre tranquila, isso. É sobre isso. né? Legal, gente. Obrigada. Foi lindo. E aí vai se dando reajuste. Eles vão reajustando de um jeito, você vai reajustando do outro. Mais alguém? Vamos Fê, encerrar? Oi. precisamos encerrar por conta do horário. Então vamos Se lá, alguém cria tiver mais dúvida ou comentário, pode deixar lá no grupo, tá bom? no grupo ou faz gravação, como quiser. Então vamos encerrar? Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, agradecendo mais uma vez os amigos do plano espiritual que aqui compareceram,
Aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos ensinando, nos direcionando. Aos espíritos de luz, agradecemos a atenção e pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. Pedimos também a bênção do passe, no momento em que cada participante dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade de luz, uma luz, um foco de luz. Essa luz toca o topo da nossa cabeça e passa a invadir todo o nosso ser, todo o nosso corpo, pulsando dentro do corpo, abrangendo todos os nossos órgãos, nosso sistema ósseo, muscular, sistema linfático, sistema sanguíneo, cardíaco, circulatório, e renovando todos os órgãos, todos os sistemas do nosso corpo físico. Essa luz passa a pulsar e a extravasar do nosso corpo físico, atingindo nossos familiares, nossa casa, nossos pets, nossos carros, locais de trabalho, amigos, inimigos, e se expande para o orbe terrestre, para encarnados e desencarnados, homens ou animais, fazendo com que essa luz que sai de nós, recebida por essa entidade de luz, atinja todo o planeta entre encarnados e desencarnados. Eu recebo, eu dou. E nessa fruição energética, Pai, nós agradecemos por tudo que nós temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em Tuas mãos, meu Senhor, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de Tua palavra, que seja feita a Tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Podem beber a água. Estão todos renovados para mais uma semana. Espero na terça ver todos aqui novamente, com a mesma disposição. Se quiserem ler o capítulo antes, para já anotarem as dúvidas, para não ficar preso à resposta, é o capítulo 4, Instrução dos Espíritos. E aí você já vem com as perguntas prontas. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo. Beijo, beijo.